Inteligência artificial na sala de aula, isso é uma promessa ou um perigo? É que assim, para muita gente é a chance de uma revolução no jeito de aprender, mas para outros é um risco enorme, sabe? Que ameaça a base da educação. Então vamos mergulhar fundo para entender o que está em jogo aqui, os dois lados dessa moeda. E olha, isso não é papo de futuro, não. Já está acontecendo. E muito. Uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior mostrou um número que, olha, impressiona. 71% dos estudantes já usam IA com frequência nos estudos. É isso mesmo, mais de 7 em cada 10 pessoas. Então a tal revolução não está vindo. Ela já chegou, já está na nossa casa. Beleza, com tanta gente já usando, a pergunta é: como é que essa revolução está acontecendo na prática, lá na sala de aula? Para começar, vamos olhar para o lado bom da coisa, sabe? A parte otimista da história. O potencial incrível que a IA pode ter. E o coração dessa promessa toda é uma palavrinha mágica: personalização. A ideia é que a tecnologia finalmente consiga fazer o que a educação tradicional sempre sonhou, mas nunca conseguiu de verdade. Criar um caminho de aprendizado que seja único para cada aluno. E como é que isso funciona na prática? Bom, basicamente de 3 jeitos. Primeiro, personalizando o ensino, ou seja, adaptando o conteúdo para o ritmo de cada um. Segundo, automatizando tarefas repetitivas, tipo corrigir prova, o que libera um tempo precioso para o professor focar no que importa de verdade. E terceiro, dando feedback na hora. O aluno errou, ele já sabe onde e por quê, e pode corrigir o rumo ali no ato. Para a gente entender o tamanho do impacto disso, vamos olhar para um problema bem real, bem sério. Dados da Unicef mostram que 240 milhões de crianças com deficiência no mundo inteiro têm um acesso super limitado à educação. E por quê? Muitas vezes porque o material didático, o livro, ele simplesmente não foi pensado para elas. E aí que a coisa fica interessante. Olha só como a IA pode ajudar nisso. Existe uma iniciativa chamada Livros Didáticos Digitais Acessíveis, que usa inteligência artificial para pegar um material padrão e transformar numa ferramenta super inclusiva. Pensa só, tem narração, conversão de texto para voz, vídeos em libras, descrição de imagem para quem não enxerga e o melhor, funciona até offline. A tecnologia está literalmente quebrando barreiras que antes pareciam impossíveis de superar. Ok, vamos trazer essa conversa aqui para o Brasil agora. Um outro exemplo vem direto dos nossos resultados no PISA, aquele exame internacional super importante que mede o desempenho dos estudantes. E os dados não são muito bons, não. A gente está abaixo da média dos países da OCDE, principalmente quando o assunto é redação. E é aí que entra uma solução com uma Letros. É uma plataforma que usa IA, mais especificamente processamento de linguagem natural, para dar um retorno imediato sobre as redações. Imagina, a pessoa escreve e na hora já recebe dicas para melhorar. E não para por aí, a plataforma também gera um monte de dados que ajudam o professor a ver onde a turma está com dificuldade e a personalizar o ensino. E o resultado disso é impressionante. Lá no Espírito Santo, em só 5 meses usando a plataforma, os alunos deram um salto gigantesco e alcançaram o 2º lugar nacional em redação. É um resultado que mostra o poder que a IA pode ter quando é usado como uma ferramenta de apoio, né? Bom, com resultados assim, parece que a história é só de sucesso, certo? Mas não é tão simples. Toda revolução tem um preço, e a gente precisa entender qual é o custo dessa história toda. O que a gente está pagando por essa integração tecnológica? Então, para responder essa pergunta, a gente vai virar a chave agora. Vamos olhar para o outro lado, para os perigos, para os desafios, para os riscos que vêm junto com a IA. Porque, como eu disse, a história tem 2 lados. Essa tabela aqui resume bem essa briga, sabe? De um lado os benefícios, personalização, eficiência, mas do outro, para cada benefício aparece um desafio. O risco de plágio, o medo de aumentar a desigualdade, as questões de privacidade e, claro, o perigo de criar uma dependência total da tecnologia. E quem está vivendo isso no dia a dia, ou seja, os próprios estudantes, sente na pele. Uma pesquisa da Agência Brasil perguntou para eles quais eram as maiores preocupações, e o que apareceu no topo, com 52%, a falta de interação humana. Logo em seguida, o medo de ficar dependente demais da ferramenta e a chance de a IA cometer erros. Fica muito claro que, no fim das contas, a tecnologia não substitui o olho no olho, a conversa. E tem um alerta que é talvez um dos mais sérios, e ele vem da Unesco. A inteligência artificial, em vez de ajudar a diminuir a desigualdade na educação, pode acabar aumentando ainda mais esse abismo. Pensa bem, quem já tem acesso a computador bom, internet rápida, sai muito na frente, e quem não tem, fica cada vez mais para trás. E a gente não está falando de pouca gente. A escala desse problema é absurda. Hoje,
Mais de 2,6 bilhões de pessoas no mundo não têm nem acesso básico à internet. Bilhões. Então, como é que a gente pode falar de IA na educação sem resolver isso primeiro? Senão, estamos apenas criando um sistema que ajuda quem já é privilegiado. Outra preocupação que tira o sono de muito professor é a privacidade. Pensa na quantidade de dados que essas plataformas coletam. Tudo sobre o desempenho, sobre o comportamento de cada aluno, é muita coisa. Um professor entrevistado num estudo resumiu bem a angústia. A gente precisa ter certeza absoluta de que esses dados estão seguros e que vão ser usados do jeito certo, de forma ética. Então a gente tem de um lado a promessa, do outro o perigo. E aí, qual o caminho? A resposta, pelo visto, não é escolher um lado e descartar o outro. É achar um equilíbrio. E o ponto-chave aqui é o seguinte: a IA não pode ser vista como uma substituta do professor. De jeito nenhum. A ideia é que ela seja uma ferramenta de aumentação. Ela aumenta as capacidades de quem ensina. Deixa a máquina fazer o trabalho repetitivo para que o ser humano possa focar naquilo que só ele pode fazer: ser um mentor, inspirar, cuidar. O relatório do Fórum Econômico Mundial resume isso perfeitamente. A verdadeira revolução na educação não vai vir só da tecnologia, vai vir da colaboração. É quando a gente junta a experiência e a sensibilidade de um bom professor com a capacidade de análise da IA que a mágica acontece. É aí que a gente pode, de verdade, transformar a educação para muito melhor. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que fica no ar. O jeito que a gente decidir usar a inteligência artificial a partir de agora vai definir o futuro. Ela vai ser uma ferramenta incrível para construir conhecimento ou vai ser só uma muleta que nos deixa com preguiça de pensar? Essa decisão, ela está sendo tomada neste exato momento.